Também, Epístola de Tiago, capítulo 2 ainda, versículo 24 a 26. Epístola de Tiago, ainda no capítulo 2, versículo 24 a 26, diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque tem um texto que fala: ninguém é salvo por obras, e sim pela graça. Mas a pessoa permanece salva pelas obras. Porque ninguém diz que tem fé em Cristo e não se coloca para amar e ajudar ao próximo. Ninguém diz que tem fé em Cristo e deseja o mal do outro ou exerce vingança sobre o outro. Ninguém diz que tem fé em Cristo e vive a falar mal e a fofocar da vida do outro. Ninguém diz que tem fé em Cristo e vive discriminando o irmão só porque não é da sua denominação. Então você é salvo pela fé, mas permanece salvo pelas obras da fé. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que está falando aqui? A meretriz Raabe, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor enviou emissários, espias para espiar a terra, ela escondeu, ela acolheu eles em sua casa. E Raabe era uma prostituta. Mas uma prostituta que estava sensível ao mover de Deus. E agiu com mais humanidade do que qualquer religioso. E ela acolheu os enviados pelo próprio Deus. E isso trouxe salvação sobre ela e sobre toda a sua casa. Não adianta dizer que você tem fé se você não se coloca à disposição para fazer toda e qualquer vontade de Deus. Não adianta você dizer: eu tenho fé, se você não mata o seu eu e vive o eu do Senhor, o grande eu sou. Então é uma fé que não é egoísta, uma fé que não é egocêntrica, uma fé que nunca desanima, pode até se entristecer, mas não desiste de perseverar. Uma fé que não esmorece, não recua. Uma fé que não nega a vontade de Deus, mas obedece a Deus para cumprir toda a sua vontade. A terceira característica desta fé prática nesses últimos dias é uma fé que acha o verdadeiro tesouro. Tem um texto bíblico que eu não vou ler que fala que o reino de Deus é como uma pérola que se acha e vende tudo que tem para ter essa pérola. Uma pérola de inigualável valor. A Bíblia diz: não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas buscai as coisas lá do alto. Esse é o verdadeiro tesouro. Abre lá na carta de 1 Timóteo. Carta de 1 Timóteo no Novo Testamento, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para o nosso bem-estar. Que
ao invés de serem orgulhosos, que pratiquem o bem. Pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida ou da vida eterna. Esse acumular tesouros para si mesmo não são tesouros aqui na terra, desse presente. Tesouros para o futuro, tesouros espirituais, tesouros de comunhão com Deus, tesouros de ser um instrumento nas mãos de Deus, tesouro de estar vivendo o fruto do Espírito Santo, tesouro de estar vivendo pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso é o verdadeiro tesouro. Uma fé que tem o fato de fazer as obras de Deus como a maior riqueza que possamos ter aqui na terra. A quarta característica desta fé prática nesses últimos dias é uma fé que toma posse do reino de Deus, que é um reino de amor. A Bíblia diz que o reino de Deus não se consiste em comida ou bebida, isto é, não consiste em adquirir coisas materiais, de colocar o coração em coisas materiais, mas o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. A alegria sobrenatural de Deus a despeito das lutas, paz a despeito das tribulações e justiça porque sabe que é justificado pelo sangue de Jesus. Isso é o reino de Deus. E pela fé nós tomamos posse disso. Esse reino de amor, de humildade, de rendição a Deus. Abre lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40, diz assim: Quando vier o Filho do Homem está se referindo a Jesus Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, porque diz que ele vai voltar nos ares ao som de trombetas angelicais, então se assentará no trono, porque ele é o Rei dos Reis, no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei Jesus, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estava preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu
e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade, presta atenção, vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus quis dizer? Não adianta você ter fé se não viver isso aqui. Você precisa ter um relacionamento com Jesus diário, de oração, de leitura da Bíblia, mas precisa praticar a sua fé. Você precisa dar de comer a quem tem fome física, fome emocional e fome espiritual. Você precisa dar de beber a quem tem sede física, sede emocional e sede espiritual. Você precisa vestir quem está nu fisicamente, com necessidade física, e quem está nu emocionalmente e espiritualmente. Você precisa orar para que seja curado e visitar e orar por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você precisa orar e visitar, muitas vezes não é só fisicamente, porque às vezes a pessoa não quer te receber, mas você vai em espírito orando por aquele que está preso fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque quando você faz isso, você está fazendo ao próprio Senhor Jesus, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E quando você está fazendo para o próprio Senhor Jesus, então você faz parte daqueles que creram no sangue, foram salvos e se mantiveram salvos pelas obras da fé. Por quê? Porque creram e praticaram a palavra. Então são as ovelhas que são colocadas à direita e vão ouvir de Jesus quando Ele voltar: vinde, benditos de meu Pai. É uma fé que pratica o amor. E essa prática leva a possuir o reino de Deus. O reino da vida de Deus. Nós somos salvos pela fé. Não ache que fazer boa obra vai salvar alguém, porque não salva. Há muitas religiões que acham que nós somos salvos e estamos bem na fita porque praticamos a caridade. Não é. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Pela fé naquilo que Ele fez na cruz. Mas nós permanecemos salvos se mergulhamos e praticamos a palavra de Deus, temos uma vida de oração, somos obedientes não só na leitura, mas na prática. Então, se praticamos a palavra, verdadeiramente vamos amar ao próximo, como a nós mesmos.